E retomo fazendo já uma pergunta para o Túlio Nasa. Professor, o que falaria na sequência depois da Priscila Silveira? Só que ele apartiu antes, e aí girou toda essa confusão de apartes, Noruega para cá, Noruega para lá. Para a gente virar Noruega, precisa acabar primeiro com o PCC, o Comando Vermelho, crime organizado que fatura 200 bilhões de reais. Aqui tem um Congresso Nacional que não aumenta o número para 531 contra disposição expressa de lei. Enfim, mas vamos aqui à nossa realidade. Professor Túlio Nasa, a conta financeira não vai fechar. Ponto. 2027 não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, desde que criar esse tal de arcabouço fiscal no lugar da regra do teto de gastos, estava na cara que o governo ia sair gastando e gastando mais do que 2,5% acima da inflação. Então, R$1 trilhão de dívida, estamos pagando aí de juros, não, de dívida 8 trilhões de reais. 80% do PIB. Agora nós estamos de juros, estamos pagando R$1 trilhão de reais. Então esquece, a conta não vai fechar. A conta financeira. Minha pergunta é, e a conta política? É dessa que eu quero saber. Porque, e vamos fazer um exercício de futurologia com base em probabilidades. É mais do que possível, é provável que o Supremo Tribunal Federal venha em socorro da ação da AGU e declare ilegal ou inconstitucional o decreto legislativo. Motivo para isso, o direito sabe que se arruma. Neste caso, parece que o Congresso pretende retalhar. Fala-se Nicolas Ferreira presidindo a CPI do INSS. Como é que você vê o futuro? Você que já trabalhou na administração pública, é um professor, um publicista experiente, como você vê o futuro desta relação já desgastada entre o Poder Executivo, o presidente Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o Congresso Nacional? Olha, Capês, brilhante pergunta. Evidentemente que a resposta demandaria aqui algumas horas, mas tentando sintetizar, eu gosto muito de citar Otto von Bismarck, né, um parlamentar de ferro que conseguiu dobrar ali os reinados germânicos e conseguiu unificar a Alemanha. Enganou Napoleão III. Quem tiver curiosidade, já que é um momento cultura hoje, vale a pena ver a história de Otto von Bismarck. Ele dizia o seguinte, Capês, a política é a arte do possível. A política é a arte do possível. Então, essa relação do governo federal com o Congresso, ela não é só movida por honra, paixão, como o Leandro Ferreira me contestou. Não era isso que eu estava querendo dizer, quando eu disse que o governo agiu mal em colocar o Centrão contra os pobres. Não é isso, é por causa de pragmatismo mesmo, é por causa da arte do possível. A hora que o governo faz esse movimento no xadrez, ele fatalmente vai colocar o Congresso contra ele, vai colocar o Centrão contra ele. Por quê que ele vai colocar o Centrão contra ele? Porque faltou um item só na análise brilhante que o Leandro Ferreira fez, que se chama popularidade. O congressista está pensando nas eleições de 2026 também, além das emendas, além dessas questões, ele está pensando na popularidade. E se nós olharmos para o cenário de 2026, Capês, nós vamos perceber o seguinte: primeiro, o Lula, ele está com a popularidade em baixa. Então, abre-se um campo muito grande para o centro-direita. Por quê? Porque o principal candidato da direita, o Bolsonaro, está inelegível. Nessa conjectura, nesse xadrez, na arte do possível, qual que é a aliança mais vencedora aos olhos do Centrão? É o Centrão se aliar com a direita, é evidente, né? Porque a maior chance de vitória eleitoral nesse momento é uma aliança de centro-direita. A gente sabe que existe ainda muito tempo até as eleições, nós não temos bola de cristal, mas nós estamos analisando em cima dos fatos de hoje, dos fatos concretos. Então, para 2026, me parece que essa aliança ela tem um peso político maior, mais forte. É por isso, Capês, que nessa conjectura o Centrão ele vai ficar com um pé num barco e um pé no outro, ou seja, um olho no peixe, outro no gato. Ele vai atuar a favor do governo naquelas matérias em que há um interesse dele, por exemplo, na questão das emendas, né? Ele vai votar a favor do governo para receber emendas, evidentemente, mas naquelas outras pautas cuja popularidade possa pegar contra o Congresso, por exemplo, obviamente, aumento do imposto no crediário da geladeira, aumento de imposto no financiamento do carro, o Congresso vai
recuar, ele não vai aderir à tese do governo. Então, Capês, o cenário que nós avizinhamos é esse. E nós temos também um último retrato, que foi a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Veja só, na eleição da Prefeitura de São Paulo, a esquerda, ela fatalmente vai para o segundo turno. Por quê? Porque ela tem lá 20%, 30% de eleitores fiéis. Assim como a direita também tem, a direita bolsonarista, 20%, 30%. Aonde que é o fiel da balança? É o centro. É aquele que não é radical lulista e não é bolsonarista. Enfim, Capês, está colocado o jogo, como diz na escola de samba, estamos esquentando os tamborins. É como você falou, né? O chanceler Otto von Bismarck, aqui citado por você, que era um mestre da Realpolitik, né? Sabia jogar o jogo, provocou Napoleão III e, com isso, ganhou a Guerra Franco-Prussiana. Ou seja, era um grande estrategista. Leandro Ferreira, Fernando Haddad está sendo um grande estrategista? Não é o forte dele na política. Ele certamente é um estrategista importante para o país na área econômica, mas talvez na política esse governo, né, e não apenas o Fernando Haddad, estejam devendo. Eu concordo que a popularidade é um elemento central tanto da manutenção de governos quanto da sua possível reeleição, né? Então eu acho que o governo precisa se preocupar com isso também, né? Os parlamentares se preocupam com isso, mas eu acho também que tem um papel de como a política atualmente, de como se consegue popularidade atualmente. Quem que é popular nos dias de hoje? Né? Tem gente nas redes sociais, né, que tem um acesso enorme a muita gente, né, que ganha com popularidade na política. Né? Então, eu acho que essas pessoas, por não se tratar, inclusive, de cumprir regras de rede social, que são diferentes das regras do jornalismo, acabam não tendo o compromisso total com a verdade ou com a apuração de fatos, ou até sequer técnica para isso. E eu digo isso, Túlio, porque quando a gente fala, por exemplo, do IOF da geladeira, não é algo que se aplica. O que eu quis dizer aqui sobre a regulação do mercado de crédito por meio do IOF diz respeito a isso. O crédito do IOF para a pessoa física não mudou. Não vai mudar. Ele continua o mesmo. Você vai pagar o mesmo IOF que pagava na geladeira antes, com o decreto, continua pagando o mesmo. O carro, a mesma coisa, crediário, a mesma coisa. Só muda para a pessoa jurídica, né, que pega acima de R$100 mil e para quem faz gastos por meio daqueles cartões de débito em dólar fora do país. Esse sim afeta a pessoa física, que é o cartão lá que você vai na casa de câmbio, o cara te oferece o cartão que é mais vantajoso do que fazer o câmbio. E esse, que era uma forma de fugir da cobrança de IOF do gasto da pessoa física, esse vai ser alterado, que é o cara que está depositando lá $5 mil num de cartão de 0,38 para 1,1, né? Esse do cartão de débito. O resto, as pessoas físicas já pagavam a alíquota mais alta. E o que está sendo feito agora é equiparar a alíquota de quem pega mais de R$100 mil de crédito às pessoas físicas que compram geladeira, compram carro e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que ter aqui um compromisso, né, com a informação mais apurada possível para que a popularidade não se construa com base em informações precárias, né? E se a gente tiver uma boa informação, aí o cidadão decide se vale um ou vale outro. Mas eu entendo que, no momento, a gente precisa fazer o maior aprofundamento possível, apresentar as informações as claras, né, com o papel na mesa, inclusive, para que as pessoas formem a sua decisão. Né? Mas eu entendo, sim, que o governo tem um problema político, vai ter um problema político em 2026. Né? Vamos ver se vem aí uma campanha na linha do que foi em 2006. Eu acho que vai ser isso, viu, Túlio? Uma linha assim, deixa o homem trabalhar, sabe? Deixa o Lula trabalhar, o Congresso está atrapalhando, quem sabe esse seja um caminho para recuperar. Sim, mas o IOF para aplicações financeiras no exterior tinha sido aumentado, sim. E foi revisto. Então, por decreto, sim, do Lula. Tinha sido aumentado. Para investimentos de fundos no exterior. E aí você, com isso, você inibe. Você investe no exterior? Você manda um recado. Posso até querer investir, sim, com certeza. Tenho o maior prazer. A maior parte dos brasileiros se puder investir, invisto em bolsa, renda fixa. Cada um tem o passarinho que come pedra, sabe o estômago que tem. Agora, vamos lá, o meu querido Rodolfo Maris. O que você acha disso que o Leandro Ferreira falou? Que está tudo bem,
que o governo não aumentou, não foi muito, continua do mesmo jeito. Ué, se continua do mesmo jeito, por que o governo quer derrubar a decisão do Congresso Nacional? Se ele não alterou em nada. Então, deixa como está. Ué, eu não entendo o Leandro Ferreira, o raciocínio dele. O Leandro Ferreira... Ele quer saber se eu invisto fora e não quer saber porque o governo quer mudar. Você viu o que ele quis dizer? Esse Leandro, ele é terrível. Olha, ô menino levado. Eu acho que só caiu meu microfone aqui, Capês. Se eu posso só arrumar. Ok. Enquanto ele arruma o microfone dele. Olha, o que você achou dessa fala do Leandro Ferreira? Que não mudou nada. Não. Continua. O Túlio ficou a mesma coisa. É 1,1% para quem está comprando a geladeira. Não estamos de comprar a geladeira. Estamos falando de inibir os investimentos do exterior aqui no Brasil. Não, ele fica torcendo. Então, deixa ele explicar. Eu quero saber assim, quanto que era. Explica para o nosso telespectador, você é economista, quanto era a alíquota para investimento no exterior e quanto ficou? Quanto era a alíquota para compras e quanto ficou? Eu posso fazer uma pergunta complementar? Salva ele e faz aqui. É que é o seguinte, isso, mesmo que não vá direto no financiamento, a empresa que vai tomar o crédito não vai repassar esse custo para o consumidor? Ora... Vai. Vamos ser sinceros. Não tem nada de graça, nem injeção na testa de graça. Se aumentar o custo do crédito, isso vai ser repassado no produto final, no consumo. Desculpa. Leandro, dá uma explicação. Agora, brincadeiras à parte, aqui todo mundo se conhece, sai para jantar, são amigos, a gente brinca um com o outro. Temos liberdade para isso, então o programa fica muito pesado, carregado. Mas, Leandro, explica um pouquinho esse negócio aí das alíquotas, aí que o pessoal também não entendeu direito esse negócio do IOF. Acho que vale a pena se aprofundar nesse assunto, quem puder e tiver acesso à informação, procurar os diversos materiais que foram... Mas não vai me dar aula, dá os tópicos aí. Não, pois é, eu só queria dizer o seguinte, porque o Capês fez um seguinte comentário aqui, inibindo investimentos do exterior, né? Não é inibir investimentos. O que estava na primeira versão do decreto era que fundos brasileiros que investem no exterior, é fundo que manda dinheiro para fora, né? Estava com o IOF aumentado. E o governo entendeu que pode valer a pena, sim, deixar esses fundos brasileiros investirem no exterior, porque se eles têm ganho no exterior, eles trazem de volta... Então, é isso que eu, Leandro, só para eu deixar claro. Como é que ele inibe o investimento do exterior aqui no Brasil? Quando você começa a taxar o dinheiro que sai, você inibe o dinheiro para entrar, porque ninguém vai querer aplicar aqui no Brasil e depois que for retirar o dinheiro ou reinvestir no exterior ou aplicar em fundos, comprar, sei lá, títulos da dívida pública de outros países ou aplicar em bolsa, ele tem que pagar o imposto de operações financeiras. Então você inibe o fluxo de investimentos. Foi isso que eu quis dizer. Sim, e isso... A palavra é sua porque o professor é você. E isso foi resolvido na revisão do decreto, feita em horas depois da primeira versão, que eu acho que foi uma forma do governo reconhecer erros também, né? O mesmo vale para o risco sacado. Tem gente que usa o risco sacado como capital de giro, e aí isso sim geraria o encarecimento do produto na gôndola, né? E aí foi revista. Mas o fato é que as pessoas pagam uma alíquota de IOF que é metade do que essas grandes empresas pagam. E sabe o que acontece? Rico não compra carro. É a empresa dele que compra carro e fica como patrimônio da PJ dele. Rico não compra imóvel, fica como patrimônio... Que raiva que vocês têm de rico! Mas que raiva que vocês têm de rico, não? O rico não é importante para o país também? Os ricos são importantes se a riqueza deles estiver à disposição do desenvolvimento e da movimentação econômica. Se não, se estiver levando dinheiro do Brasil, obtido com o esforço dos trabalhadores brasileiros para fora do país, para Miami, para onde quer que seja, isso está errado. A gente tem que garantir que o lucro seja um direito, mas esse lucro não pode ser obtido de forma que deprecia a condição de vida do Brasil como um todo. E aí, Capês, olha só, vamos lá. Vamos fazer o debate. Rico que tem PJ ou empresas que têm grande movimentação financeira pagavam metade do IOF que você vai sempre continuar pagando na geladeira e no carro. O que foi feito foi equiparar um com o outro. Bom, meu querido Túlio Naza, professor Túlio Naza, parece que o nosso querido Leandro Ferreira repetiu a velha, superada e vencida lição de Karl Marx, que ele era contra a mais-valia por parte do empresário.
E essa questão do rico, o que é o rico? Né? A burguesia contra o proletariado? Eu não estou entendendo. O Leandro Ferreira voltou para o século XIX, ele está em 1848, lendo o Manifesto Comunista aqui, no nosso Linha de Frente. Meu professor Túlio Nasa, eu quero saber o seguinte, o Brasil tem esses governos que têm aversão às grandes fortunas, aos ricos, não vão jogar esses ricos para fora do país? Olha, Capês, tem um imposto na Europa que se chama imposto inglês. Quem tiver curiosidade, pesquisa o que é o imposto inglês. O imposto inglês é um imposto que enriqueceu a Inglaterra. Por quê? Porque a França fez uma política de taxação de grandes fortunas, que não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque você afugenta o capital de um país e, no caso ali, o que aconteceu com a França foi que esse capital foi para a Inglaterra e enriqueceu muito a Inglaterra, né? Então, é evidente que é um tipo de política, o nós contra eles, né? Taxar grandes fortunas, não funciona. O ideal é sempre o equilíbrio. É evidente que é preciso uma preocupação com o social no Brasil. O Brasil tem diferenças sociais gritantes, é preciso investir no salário do professor, é preciso dar condição de educação, de saúde boa para a população que necessita. A questão não é essa, a questão é como fazer isso. Meu Deus do céu, como que a gente vai exigir que o governo dê direitos, que é o que a esquerda quer, direitos, eu também quero, direito à aposentadoria boa, à educação boa, se não tiver dinheiro para pagar essa conta? Como é que você cria o dinheiro? Como é que você faz o governo ter condições financeiras para bancar todos esses direitos? Não é aumentando o gasto público, não é. O Japão, não vou citar mais a Noruega aqui porque eu fui admoestado pelo meu querido Rodolfo, mas veja, o Japão estava arrasado depois da Segunda Guerra Mundial. Estava arrasado. O que o Japão fez? O Japão investiu em industrialização, vendeu boa parte daquelas indústrias para a iniciativa privada, para que como ele não tinha condição de investimento, a indústria privada investia. Ele reduziu despesas, criou limites de despesa e fez o chamado milagre econômico. Tem mais de 100 milhões de habitantes o Japão. Então não é uma realidade diferente do Brasil. Aliás, é pior, porque o solo japonês é muito pior, muito menos produtivo que o brasileiro. Então, mesmo que a gente fale que não dá para comparar com a Noruega, a gente tem que olhar, pelo menos, Rodolfo, as boas experiências, tem que olhar o que eles fizeram e tentar ir para um caminho mais adequado. É evidente que esse caminho de taxar grandes fortunas, aumentar o gasto público numa política keynesiana ad eterno, né? Outro dia eu estava ouvindo o Paulo Guedes falar que ele ficou apaixonado por Keynes, né? John Maynard Keynes, quando ele estudou pós-graduação em Chicago, ele adorou as ideias de Keynes. Só que ele percebeu que aquilo lá era um antibiótico fortíssimo, que você tinha que aplicar, ou seja, o Estado imprimir dinheiro, liberar crédito e de forma irresponsável, você tinha que fazer isso em momentos de crise, de muita crise, mas não como política econômica de governo de forma definitiva. Para você poder dar benefícios sociais, direitos, você precisa ter um governo com as contas equilibradas. É isso que nós pedimos ao governo federal. Nós não queremos que o governo federal pague mal o salário ao professor, nós não queremos que o governo federal cobre imposto sobre o consumo da forma que está cobrando. E, por fim, eu não tive a explicação, eu queria ouvir humildemente do Leandro Ferreira, que é um professor de economia, e também circular a palavra, mas ele não me respondeu se esse aumento do IOF não seria repassado para o consumidor. Porque ele falou, não vai direto no financiamento da geladeira, mas se a empresa tem que tomar o crédito, ela toma o crédito, principalmente a micro e a pequena, e o crédito fica mais caro porque aumentou o IOF, esse custo não é repassado no final das contas para o produto? Muito bem. Antes que o Leandro Ferreira responda, o Rodolfo Marista também quer fazer um comentário e a Priscila Silveira também, ele já responde tudo junto, porque hoje são todos contra Leandro Ferreira. Muito bem. Tem um economista muito famoso que diz o seguinte, a verdadeira dificuldade não está em aceitar novas ideias, mas escapar das antigas. Esse é o verdadeiro país que nós vivemos. Não tenho nada contra você pegar as boas ideias de países de primeiro mundo e conversar, colocar numa mesa, mesmo sabendo que nós seremos incapazes de colocar aquelas ideias aqui, principalmente no setor financeiro. Nós não temos uma economia equilibrada,
para sentar e conversar com a Europa, por exemplo, com os Estados Unidos, China. Muito pelo contrário, o Capês vive falando aqui que nós somos a ponta de uma caneta dentro da economia global mundial. Nosso arrecadamento aqui está em cerca de 1 trilhão. Os Estados Unidos cerca de 33. Ou seja, nós somos uma potência para cá, para o Mercosul, dentro do nosso espaço global, aqui na América do Sul. Fora isso, o Brasil é um país muito pequeno, quase que insignificante perto dessas pessoas. As nossas commodities, e o Lula torcia, né, para que esse petróleo fosse explorado agora na Amazônia, para quem sabe ele tenha um segundo pré-sal, porque foi o que salvou o Lula 2, na verdade, né? Mesmo mandando esse pré-sal para fora para comprar mais caro e trazer para o Brasil. Olha só a nossa economia, professor, como que é. A gente tem um pré-sal aqui, a gente manda para fora, eles refinam lá e a gente traz de volta para o Brasil pagando 3 vezes mais. Dá para entender a economia do nosso país? Não dá para entender a economia do nosso país. Agora o Leandro fala sobre os ricos, né? Que os ricos não pagam impostos, que o IOF ia ser metade. Ricos, eles aplicam dinheiro no Brasil através das suas empresas e colocam aí mais de 50 mil trabalhadores, 100 mil trabalhadores, 2 mil trabalhadores. Se não tivesse essas grandes potências, o número que hoje está em 7 milhões de desempregados seria muito maior, porque eles abandonariam o país. Isso aconteceu. Em outro governo, por exemplo, lá no governo 2, aconteceu isso. Uma grande multinacional vinha para o Brasil para empregar 7 mil empregados. Sabe o que aconteceu? A taxa para ela empregar aqui no Brasil ficava 3 vezes maior que em qualquer lugar do mundo. O que eles fizeram? Abriram 2 empresas no México. Com o dinheiro que eles iam aplicar no Brasil em uma empresa, eles colocaram 2 empresas no México. Ou seja, o país ainda anda a passo de formiga quando o setor é economia. Tá, mas também estamos caminhando para a 8ª economia do país, também não somos essa avacalhação toda, não. O país é uma economia forte. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Ah, sim. Não é? Que o problema é que nós gastamos demais e não temos disciplina fiscal. Não é? Minha querida Priscila Silveira, você concorda com alguma coisa que o Leandro Ferreira colocou aqui? Porque também senão ele não volta mais aqui no programa, fala, fui maltratado aqui. Ele é importante, porque ele traz posições. O Maynard Keynes foi o maior economista da primeira metade do século passado, alguns dizem de todo o século XX. O problema é que as ideias dele muitas vezes são mal interpretadas. Porque para você alavancar a economia com investimentos públicos, você precisa ter superávit, você tem que ter folga cambial, você tem que ter reservas, você tem que ter disciplina fiscal. Não é ele jamais disse para pegar o dinheiro e sair gastando. Diz que situações de crise, sim, e depois você retira o Estado. Agora, as políticas aqui, tem estados que têm mais pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada. Então, desse jeito, não caminha o país. Sim, Priscila Silveira. Eu acho, Capês, que tudo que se polariza é muito complicado, embora a gente tenha visto que a polarização tem avançado não só na política, mas principalmente nela. Eu vou discordar aqui do meu querido amigo Leandro, por quê? Eu falo discordar do meu querido amigo já para dar, né? Mas é porque quando a gente coloca rico contra pobre, é claro, né? O atual governo, ele realmente tem essa ideia de taxar um pouco mais ali, né, a questão de pessoas que são melhor economicamente, mas eu acho que a gente também precisa, veja, se eu não tenho pessoas de um lado que são economicamente mais favorecidas, que possam trazer emprego, que possam trazer a circulação da renda nesse país, em contrário senso, ou seja, em sentido contrário, a gente também não tem a oportunidade daquelas que são menos favorecidas de terem um emprego. Então, eu acho que a gente não pode aniquilar nenhum lado e nem aniquilar o outro. Eu acho que a gente tem que tentar, e aí nesse ponto até talvez a gente concorde, trazer uma balança, né? Agora, eu não acho, já que esse governo fala de igualdade, eu não acho que é taxando um pouco mais os ricos que vai ter essa igualdade, porque daí eu trato de forma desigual, no sentido deles terem mais. Então, nesse ponto, a gente discorda. E também, quando ele fala que nada mudou, que está tudo bem, me parece que o Leandro ali está... não estou questionando. Até outro dia, nós falamos que o ministro Haddad, ele alguém me disse que ele é estudado pela USP na questão de economia, ali nos seus estudos, né? Não estou questionando a questão dele estudar a economia, mas eu acho que eu vejo no meu bolso. Então, pegando aqui do que o Túlio disse com relação a esse imposto reverberar na geladeira, eu vejo na alimentação. Então, eu não sou economista, né? Longe de mim, não tenho essa inteligência de ser economista, que é muito difícil, mas eu vejo no meu bolso o tanto que está mais difícil, né? A gente comprar algumas coisas.
a gente tem... tudo bem, a gente vai ter escassez e não se discute, mas eu tenho visto que, nesse ponto, até o governo também está um pouco perdido. Por quê? Porque eles anunciam medidas e para tentar aumentar ali a popularidade, que evidentemente eu acho que isso a gente não discorda em nenhum ponto, eles tiram, eles voltam atrás, então eu acho que eles estão meio sem saber para onde atirar, até mesmo, né, para não baixar ainda mais essa impopularidade que a gente vê, inclusive, Capês, eu tenho observado, o Lula 3 um pouco diferente dos outros Lulas anteriormente, eu vejo ele um pouco mais apagado e não vejo ele, como você disse, dentro aqui tentando controlar. Ele era uma pessoa, né, ele é persuasivo, enfim, não se discute. Eu não vejo ele mais transitando com todo o domínio que ele tinha, né, ou teve outrora, principalmente perante o Centrão. Então, eu acho que ele está perdendo ali, né, as rédeas e isso vai sendo como se fosse um jogo, quando você pega o dominó e as cartas ou, ali, as peças vão todas caindo e é o que eu vejo. Então, nesse ponto, eu discordo, né, do Leandro. Eu não vejo que está, lógico, longe de estar mil maravilhas, mas eu vejo que está um pouquinho, né, descontrolado essa questão, principalmente da tributação aqui no nosso país. Para quem vai pagar mais, nem é isso. Eu vou tirar mais do pobre, do rico, não é isso. Eu estou vendo no bolso, eu não estou falando de carro, de jet ski, estou falando na alimentação, que seria ali realmente o básico, que tanto o rico quanto o pobre come. Pois é. Meu querido Túlio Nasa, sabe que o professor Eduard Bernstein, que foi um grande revisionista da linha marxista, ele era um marxista inicialmente, depois ele começou a rever, falou... O que significa proletariado? É algo tão extenso, tão vago, tão genérico, que fica de o que é proletariado, o que é burguesia? É algo tão abstrato que é difícil você reunir todos esses numa mesma categoria, numa mesma camada. E ele começou a constatar que no início do século XX, aquele capitalismo selvagem da Revolução Industrial estava começando a trazer também benefícios. Começou a haver uma desmoralização da teoria marxista pelos dados econômicos. Agora, quando você fala em rico... Estava vendo aqui o site da revista Exame. De acordo com a pesquisa do Centro de Políticas Sociais, da FGV, que foi realizado ano passado, o 1% mais rico do país representa todos aqueles que ganham em média 27 mil reais de salário. E 0,1% que recebem 95 mil reais. Quando você vai falar de rico, vão expulsar os ricos do país? Então... se não tiver nenhum rico aqui, como é que você vai poder continuar gerando riqueza? É um debate que o Leandro Ferreira pediu à parte, mas, Leandro, infelizmente, Leandro, acabou o nosso tempo. E eu quero o Leandro Ferreira aqui essa semana ainda para continuar esse debate, tá legal? Vamos encerrando o programa de hoje, agradeço a audiência e o Linha de Frente volta amanhã, antes que expulsem a gente. Bom programa aí para quem segue no 3 em 1.